Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Radar do Benefício, o canal onde sai um benefício para você, o radar aqui pega e já te traz mastigado o benefício só para você solicitar. E hoje o assunto é importantíssimo. Tem mais de 60 anos? Veja os direitos que os idosos têm e não utilizam. É isso mesmo. Muita coisa mesmo funciona e os idosos não utilizam. Mas eu vou pedir para você deixar aquele like aí agora para a gente espalhar esse vídeo o máximo que puder, porque a informação é boa, certo? Sem mais enrolações, vamos ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar dos direitos dos idosos no Brasil. O que está valendo, o que não está mais valendo, o que funciona na prática e etc. Estatuto do Idoso, primeira coisa que a gente tem que falar. No Brasil, a maior conquista dos idosos foi a promulgação da Lei 10.741, conhecida como Estatuto do Idoso. Essa lei regula os principais direitos dos idosos, os deveres da sociedade, da família e também do poder público. Uma dúvida que muita gente tem e que a gente vai esclarecer aqui agora. Quem que é considerado idoso no Brasil? Quem tem 60 ou 65 anos? 60 ou mais ou 65 ou mais? A resposta é 60 anos ou mais, certo? Então, aprendeu aqui quem é idoso? Se você é idoso, deixe nos comentários aí, eu sou o idoso, que a gente quer saber. 60 anos ou mais, o que é que tem direito então agora? Olha só. Primeira coisa, isenção do IPTU, uma coisa que nos perguntam muito. Os desdobramentos do Estatuto do Idoso, a Lei Federal 10.741, vem garantindo algumas isenções tributárias sim, tais como do Imposto Territorial Urbano, o IPTU. A isenção varia dependendo do município. A norma vale para pessoas com idade acima de 60 anos, proprietárias de um só imóvel, aposentados e com renda de até 2 salários mínimos. Algumas cidades do Brasil já possuem a isenção, como a capital paulista, Sena Madureira, no Acre, Petrópolis, no Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, tramita um projeto de lei que concede isenção fiscal do imposto predial e territorial urbano, o IPTU, a imóvel exclusivamente residencial, com valor no máximo de R$300 mil, pertencente a pessoas acima de 60 anos. Então, para explicar isso aqui para você, vai depender do seu município. É um imposto municipal e o município tem a faculdade de conceder essa isenção ou não. O que você tem que fazer? Procurar a prefeitura da sua cidade. Se tiver, você vai requerer se você cumprir os requisitos. Se não tiver, você pode pressionar a prefeitura aí a conceder essa isenção, ainda mais nesse momento de crise, certo? Dando continuidade aqui, pensão alimentícia, olha só. O dever de pagar alimentos não é exclusivo dos pais. A obrigatoriedade de o filho pagar pensão para o seu ascendente também é prevista legalmente. De acordo com o artigo 12 do Estatuto do Idoso, aqueles que não tiverem condições de se sustentarem têm direito a receber pensão e a escolher de qual dos filhos vai receber essa pensão. O não pagamento pode resultar na prisão do inadimplente. O Código Civil e a Constituição apoiam essa medida. Caso os filhos não tenham condições financeiras de pagar, o idoso pode pleitear o benefício assistencial, cujo valor é de um salário mínimo mensal ao cidadão com mais de 65 anos que não possua renda suficiente para se manter ou a sua família, conforme os critérios definidos na legislação. É o chamado BPC Loas Idoso, tá? Um benefício solicitado no INSS. Dando continuidade, assistência à saúde. O poder público deve fornecer gratuitamente medicamentos aos idosos, especialmente em relação àqueles de uso continuado, como próteses. Os idosos também têm atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde, o SUS. Não conseguiu? Tem que partir para a justiça, certo? Porque é um direito. Ainda que o Estatuto do Idoso vede a discriminação por parte dos planos de saúde no tocante à cobrança de valores diferenciados em razão da idade, a jurisprudência do STJ entende que o ajuste proporcional de preços à idade do segurado está ligado à expectativa do aumento na procura por serviços médicos e hospitalares por parte dos idosos. O que não se pode fazer, de acordo com a Corte, é tornar o valor da mensalidade tão elevado de modo a inviabilizar a aquisição do plano de saúde pelo idoso. Eu, particularmente, entendo que hoje o preço do plano de saúde está tornando inviável, sim, a aquisição pelo idoso. Mas, enfim, infelizmente, o STJ entendeu que não tem um conceito de tornar inviável ou não. O fato é que a inflação está aí, os preços estão altíssimos e as pessoas não conseguem mais bancar aí um plano de saúde, e o SUS também. Vamos aplaudir com relação à vacina, mas com relação à saúde, né?
manutenção é muito difícil. Dando continuidade, medicamentos gratuitos. O artigo 15 do Estatuto do Idoso determina que cabe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente os medicamentos, especialmente os de uso continuado, como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação da sua saúde. Não conseguiu? Parte para a justiça. Falando em justiça, olha só, muita gente fica na fila aí da justiça muito tempo com o processo e não sabe. Os idosos também têm prioridade na tramitação de processos judiciais nos quais figurem como parte ou interveniente. Para conseguir o benefício, é preciso fazer a prova da idade e requerê-lo junto à autoridade judiciária competente. Em caso de morte, a prioridade se estende ao cônjuge ou companheiro também com mais de 60 anos. Então, está esperando na justiça? Vê se foi requerido aí a prioridade para você. Transporte público. A gratuidade é assegurada pelo Estatuto do Idoso, mas há especificidades quanto à extensão do benefício nas legislações municipais, então das prefeituras. Assim, a idade mínima para entrar sem pagar pode variar entre 60 e 65 anos. Isso porque o Estatuto estabelece a obrigatoriedade só a partir dos 65 anos e deixa a critério das administrações a decisão sobre incluir ou não os maiores de 60 anos de idade. Deu para entender, pessoal? Então, a partir dos 65 é garantido. Dos 60 aos 65, ele pode ser variável e pode ser uma faculdade da prefeitura conceder. A gente teve um caso semelhante agora em São Paulo, né? O governo do estado de São Paulo resolveu acabar com a isenção a partir de 60 anos. O governo não, a prefeitura, quando o Bruno Covas, ex-prefeito de São Paulo, foi e acabou com essa isenção de 60 a 65 anos, porque não está na lei. Na lei está 65 anos para cima, tá bom? Então vai depender da sua prefeitura, a partir de 65 anos você tem direito sim. Vagas exclusivas. De acordo com a legislação, 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados devem ser exclusivas a pessoas maiores de 60 anos de idade, sinalizadas e posicionadas de forma a garantir uma maior comodidade. A gente está tendo uma consciência maior agora no Brasil e respeito a essas vagas. Atendimento preferencial. Segundo o Estatuto, é garantido ao idoso o atendimento preferencial e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. Este direito é também assegurado pela Lei 10.048 e pelo Decreto 529604, que a regulamentou. Anotou aí? Vamos continuar. Idosos com 80 anos ou mais possuem prioridade especial, é a prioridade da prioridade. Então, ele assegura as pessoas idosas serem atendidas antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento em estabelecimentos como hospitais, clínicas, supermercados, cinemas, teatros, dentre outros tantos, certo? É a prioridade da prioridade, a super prioridade. No caso de serviços de emergência de saúde, a prioridade de atendimento fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender. O artigo 16 do Estatuto assegura o direito a acompanhante, a quem deverá ser garantida condições adequadas para a sua permanência no local em tempo integral. Meia entrada. Olha só, o Estatuto estabelece que maiores de 60 anos de idade têm pelo menos 50% de desconto no pagamento de atividades culturais, de lazer, artísticas e esportivas. As regras variam em cada município, mas, em geral, só é preciso apresentar o documento de identidade. Trabalho na terceira idade. Olha só, é proibida a discriminação e a fixação de limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer, inclusive para concursos ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir, como, por exemplo, um policial, um bombeiro que precisa ter um porte físico um pouco mais ativo. O primeiro critério do desempate no concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. O Estatuto também determina que o poder público criará e estimulará programas de profissionalização especializada para idosos, preparação dos trabalhadores para a aposentadoria e o estímulo às empresas privadas para a admissão de idosos ao trabalho. Abandono, isso aqui é muito importante, pessoal. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas conforme o artigo 98 do Estatuto do Idoso, gera pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Pena de detenção de 2 meses a 1 ano e multa para quem expuser a perigo
a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes. Fica sujeito à mesma pena quem privar o idoso de alimentos e cuidados indispensáveis, ou quando sujeitá-lo a trabalho excessivo ou inadequado. A pena pode ser aumentada de 1 a 4 anos se houver lesão corporal de natureza grave, e reclusão de 4 a 12 anos se o fato resultou em morte. Para fins penais, em que consiste o abandono da pessoa idosa? Os filhos, os netos, o cônjuge ou qualquer parente que deixar uma pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou simplesmente deixar de prover suas necessidades básicas estarão cometendo o crime de abandono, certo? E o que são maus tratos? Muito subjetivo, né? Olha só. Ao contrário do que normalmente se pensa, maus tratos não são somente agressões físicas. A negligência no cuidado para com o idoso também constitui um exemplo de maus tratos, como a falta da troca regular de fralda, que permite a formação de assaduras, a alimentação inadequada ou insuficiente e a falta de medicação ou de assistência médica também configuram. Também é exemplo de maltrato a falta de paciência do cuidador que agride verbalmente o idoso. Nestes casos, o cuidador, que pode ser qualquer pessoa, estará cometendo crime e a pena pode chegar a até 12 anos de reclusão se do fato resultar a morte do idoso. Podem os familiares receber, em nome do idoso, benefícios do INSS, proventos, pensões ou rendimentos? Sim, desde que estes não se apropriem ou desviem os bens para aplicação diversa da finalidade, que é única e exclusivamente prover as necessidades da pessoa idosa. Caso contrário, poderá caracterizar crime. Muita gente tem problema com isso, com relação a recebimento de benefícios do INSS, inclusive depois que a pessoa falece. Para isso serve a prova de vida. Quais são os deveres do cuidador? Prestar assistência ao idoso, principalmente no que diz respeito à alimentação, saúde e higiene. Estar atento às medicações que devem ser tomadas pelo idoso, para não deixar de dar o remédio correto na hora certa, verificar as necessidades médicas do idoso e sempre acompanhá-lo durante as consultas. Ser paciente com o idoso sempre. E quem pode ser cuidador? Não existe regulamentação legal para a figura do cuidador. Sendo assim, qualquer pessoa pode cuidar do idoso, prestando-lhe assistência. O cuidador pode ser uma pessoa estranha à família ou da própria família do idoso. Um filho, um neto, um sobrinho, um irmão, etc. Pois bem, a sociedade precisa ter consciência de que existem muitos avanços acerca do envelhecimento, muita coisa a se aprender ainda. Pessoas que chegaram aos 60 anos de idade ainda são capazes de trabalhar, de estudar, de produzir e realizar centenas de atividades que promovam melhorias no bem-estar e na qualidade de vida. O Estatuto do Idoso foi elaborado justamente com o objetivo de garantir que os idosos tenham direito e sejam reconhecidos e cumpridos e principalmente respeitados. Se você gostou desse vídeo, agora que você já sabe quais são as garantias proporcionadas pelo Estado para as pessoas que têm mais de 60 anos, compartilhe esse conteúdo com todos os seus amigos, parentes, que possam conhecer esses direitos também e passar a executá-los e respeitá-los e principalmente cobrá-los quando não funcionam. Se gostou do conteúdo, deixa aquele like e também não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo Radar do Benefício.